Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que nos assistem. Canal Pastor Eduardo Louvar e Adorar. Muito bom ter você conosco nesse novo quadro, Quadro semanal chamado Bate-Papo Semanal. E nós temos como abertura desse bate-papo semanal nada mais, nada menos que o meu pastor da Igreja Batista no Cacuia, pastor Rui dos Santos. Pastor Rui dos Santos, esse ano, completou mais uma primavera e com certeza ele tem algumas coisas muito importantes para falar a todos nós. Abra o seu coração, abra a sua mente e eu vou deixar nosso pastor dar as boas-vindas para você que nos assiste no nosso canal. Ok, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer, pastor Eduardo, mais uma vez estarmos juntos nesse seu canal, que certamente há de abençoar todos aqueles que estiverem ou por assistir durante esse nosso bate-papo semanal. Pastor Rui, vamos começar do início, como todo mundo fala, né? Isso. Como se deu a sua conversão? Muito bem, boa pergunta. Minha conversão, ela se deu de uma forma inusitada. Então, para não esticarmos muito, eu ainda na adolescência, pré-adolescência, eu fui evangelizado, muito evangelizado pelas irmãs da Assembleia de Deus. E só que chegou um ponto, um tempo que elas decidiram me dar uma Bíblia, e eu acabei sumindo. E foi quando eu entrei no mundo já na adolescência e não mais acompanhei nada de igreja, não mais procurava fugir dessas irmãs, era vizinha minha, né? Só que o tempo passou e a minha conversão veio se dar na fase adulta, já com 36 anos, e deu-se no banheiro de aeroporto. No banheiro de aeroporto, quando ali eu estava trabalhando, lá nos idos, nos anos de 1986. E 1986, meados de 1986, então aconteceu a minha conversão, a partir da instrumentalidade do irmão da Assembleia de Deus, presbítero Paulo. Hoje ele mora, se não me engano, em Piabetá. Eu no banheiro do aeroporto, lá no primeiro dia praticamente que estava trabalhando, ele veio, me evangelizou, eu estava com um cordão de aço, com um crucifixo no peito, aquilo, na minha crendice, na época era para fechar o meu corpo, me dar proteção. E ele então disse que o Senhor Jesus queria me salvar, que ele tinha grandes coisas para a minha vida e, resumindo, ele falou comigo, perguntou se eu podia tirar aquele cordão, e tirou aquele cordão, orou por mim, no dia seguinte me deu o Novo Testamento, o mais importante é amor, e aquela minha decisão ali, daquele momento, aliada à leitura do Novo Testamento, o mais importante é amor, que vem com leituras, vem com perguntas indutivas, me fez ver quão pecador eu era e quão santo Deus é. E aquilo me perturbou muito saber que eu era um pecador miserável, imerecedor da salvação, mas ainda assim Deus me amou, me salvou. E eu chorava muitas das vezes lendo aquele livro, reconhecendo a minha pecaminosidade e a santidade de Deus. Então, a partir do início da leitura daquele Novo Testamento, mais importante é amor,
essa minha decisão foi de fato transformando-se numa conversão. E comecei a dar meus primeiros passos, então, na primeira igreja batista de Jardim Primavera, lá em Duque de Caxias, onde me batizei, né, fui batizado pelo pastor João Correia da Rocha, no dia 22 de março de 1987. Depois transferi para aqui, para a Ilha do Governador, vim morar na Ilha do Governador e passei então a frequentar a Igreja Batista do Cacuia, onde a minha fé foi consolidando-se e está consolidada em nome de Jesus. Amém, pastor. E como se deu o seu chamado para o ministério pastoral? A gente sabe que hoje muita gente diz que tem chamado, né? Como diz que tem chamado para tantas outras coisas, para tantos ministérios, e as pessoas estão se equivocando, as pessoas estão, às vezes, até indo, né, para uma área que realmente não tem nada a ver com ela. Mas existem aqueles que realmente são chamados por Deus, são escolhidos, separados por Deus. Como se deu esse chamado, Senhor? Pastor Eduardo, na minha maneira de ser, na minha concepção, o chamado acontece amadurecido. No início da minha conversão, né, logo no início mesmo, eu tinha uma vontade muito grande de evangelizar, de trabalhar com pessoas. E no início da minha conversão eu já descia de trem, trabalhando aqui no aeroporto, onde eu me converti, onde eu tomei minha decisão, e certamente aconteceu ali minha conversão, mas ela foi amadurecendo, se fortalecendo. Eu vinha descer de trem, né, distribuindo folhetos, e depois passei a distribuir também literaturas, outras literaturas, no trem, e passei a pregar no trem também. Deus foi me usando, eu fui já, à medida que ia conhecendo, ia pregando no trem. E depois que vim para cá, já não pegava mais trem, mas como já era um hábito mesmo, quando morava em Caxias, Jardim Primavera, eu saía do emprego, trabalhava à noite, saía do emprego de manhã, do trabalho, de manhã do aeroporto, e ia para a Central do Brasil. Na Central do Brasil me reunia lá com um grupo, e na época tinha até um pastor famoso, que eu prefiro não citar o nome, em que ali eu vi na pregação tudo, e nós evangelizávamos naquele momento ali, e depois ia para a entrada do Campo de Santana. E ali ficava evangelizando com outros irmãos que se reuniam ali. E isso eu acredito que foi mexendo muito comigo. E na Igreja Batista no Cacuia, o meu chamado, ele foi, vamos dizer assim, ele chegou ao ponto meu de ter que verbalizar, foi quando veio um missionário do Rio Grande do Sul pregar na Igreja Batista no Cacuia, e ele fez um apelo. E naquele apelo eu levantei a mão e fui à frente também. Senti muito tocado com as experiências. E nesse momento, outra feita foi a irmã Esther Pena, também missionária na época, na Igreja Batista no Cacuia, e com uma pessoa com quem eu me correspondia, né? Enviava correspondências para ela no campo, tinha contato com ela, e também na pregação dela aquilo me fortaleceu. Foi como se eu fosse 2 vezes à frente para reafirmar o chamado. Eu fui conversar com o pastor da igreja, pastor José Valando de Oliveira, né, o pai do pastor José Valandro Júnior, e ele disse então que eu precisava me preparar. E lá fui eu correr atrás do preparo. Pastor Eduardo, eu tinha concluído, na época era ginasial, né, depois passou ensino médio,
a nomenclatura sempre muda, né? Eu sei que eu tinha terminado, mas o que aconteceu? Eu, como não era uma pessoa convertida, era uma pessoa farrista, eu não me incomodei em pegar a documentação. E quando pensei em pegar a documentação, agora para me preparar, eu me deparei com problemas. Eu comecei meu ensino médio, na época era clássico, né? Ginasial científico, eu me lembro disso agora, no Lemos Cunha. E depois, saindo do Lemos Cunha, vim para um colégio, Colégio Freitas, que era um colégio que foi inaugurado por um dos professores também lá do Lemos Cunha, que inaugurou um colégio, eu passei e vim para o colégio dele. Resumindo, mais de 20 anos depois, eu corro atrás da documentação. Vou no Colégio Freitas, onde eu presumia estar toda a documentação que eu precisava. Aí foi-me dito que o colégio pegou fogo e a documentação destruída. Aí então fui no Lemos Cunha, e lá eu peguei meu histórico, peguei tudo. Voltei no Colégio Freitas, eles me deram um documento, dizendo onde afirmava que eu havia concluído ali o ensino médio, ou de segundo grau, e levei essa documentação para o Mendes de Moraes, onde ele seria apreciado lá. E na apreciação lá da mesa lá do Colégio Mendes de Moraes, comissão lá do Mendes de Moraes, eles acharam que eu poderia voltar a estudar apenas a partir da terceira série mesmo, terminar, concluir. Então eu saía de manhã, saía do trabalho de manhã, direto para o Mendes de Moraes, fazer o último ano. E foram momentos bons, Deus me usou no Mendes de Moraes, fui muito ajudado pelos alunos lá do Mendes de Moraes. Eu sofri alguma coisa, vovô da classe, vovô da sala aí, não sei o quê. Mas foram momentos bons. Estudei no Mendes de Moraes, fiz a minha formatura inclusive foi na igreja presbiteriana, aqui da Ilha do Governador, ali na Rua Graná, igreja onde o Fábio congregava, né, com a família. E fui para o seminário, em 1995. E concluí meus estudos, 99, 98, aliás, 95, 96, 97, 98, 4 anos. No início de 1999, dia 2 de janeiro, eu estava passando pelo conselho. E nesse dia, então, fui ordenado ao Ministério Pastoral, eu e mais 2 candidatos na época, 2 pastores que estão em Minas, pastor Alberto de Arnoldi e o pastor Grivaldo. Então, minha conversão, meu chamado deu-se dessa maneira. Meu chamado, ele foi alimentado desde o início da minha conversão. Eu tinha a noção de que Deus tinha me resgatado não para ficar no banco. Ele tinha algo, um propósito com a minha vida, que no início eu não entendia, mas que procurava atender exatamente com distribuição de folhetos, pregação nos trens, evangelização nos trens, na Central do Brasil, no Campo de Santana. E nos ônibus também. Evangelizava nos ônibus. Interessante que eu saía do trabalho para evangelizar. Estava lá no Campo de Santana e era chamado de um nome pejorativo. Ainda me mandava trabalhar, vai trabalhar. Mas eu já tinha saído do trabalho, já tinha trabalhado de madrugada e não sentia cansaço. Eles não sabiam, né? O pastor está contando a história dele sobre os estudos, porque a denominação batista, né, Comissão Batista Brasileira, ela pede que tenhamos o ensino médio
para que do ensino médio se parta para o curso de bacharel em teologia. Então hoje temos a Faculdade Teológica Batista do Sul do Brasil, né? E outros seminários também a nível também elevados. Então por isso que o pastor está contando a dificuldade que ele teve. Muitas escolas foram à falência e levaram, né? A gente hoje pode falar o nome porque publicamente, porque hoje não existe mais, mas a gente teve isso muito recente com a Gama Filho, que era uma das faculdades mais caras do Rio de Janeiro, do Brasil, e muitos estão perdidos, tiveram que começar do zero, porque a documentação simplesmente sumiu. Então por isso que ele está dando esses detalhes para a gente. Pastor, e hoje, dentro do ministério, destaca para mim, destaca para quem está nos assistindo, duas grandes dificuldades da igreja hoje dentro da sociedade. Duas grandes dificuldades. Pastor Eduardo, para falar de dificuldades, aí eu vou... São muitas, né? São a gente muitas. sabe que são muitas, né? De repente, eu vou até fazer aqui, ser redundante, para falar de dificuldade, não tem dificuldade, né? Duas grandes dificuldades. Hoje, uma das dificuldades, pastor Eduardo, no Ministério Pastoral é a fidelidade à igreja e ao pastor. Hoje nós temos uma multidão flutuante, que flutua entre as igrejas. Né? Estão indo onde muitas das vezes oferece aquilo que eles querem, oferece aquilo que os saciam. Então hoje, principalmente nas igrejas em que preserva a sã doutrina, preserva o ensino, o estudo da palavra de Deus de uma forma genuína, elas têm dificuldade. Uma das dificuldades é essa. É exatamente você ter na igreja membros fiéis, membros que perseverem na doutrina, perseverem na igreja, tenha lealdade com a igreja, fidelidade com a igreja, fidelidade com o pastor. Então a gente tem esses problemas no dia de hoje, uma das dificuldades. A outra das dificuldades, pastor Eduardo, que a gente percebe na igreja, e eu louvo a Deus pela nossa igreja aqui, é a questão da formação de liderança. Líderes que sejam maduros, líderes que sabem que há dificuldade no exercício da liderança e permanecem. Porque uma das grandes dificuldades é você ter líderes que permaneçam apesar das dificuldades inerentes ao ministério, inerentes ao cargo que ele estiver ocupando. Enfim, é muito difícil você hoje estar também líderes que permaneçam fiéis e que leais, apesar dos problemas, das dificuldades, no exercício da sua liderança. E hoje uma das coisas, porque um fato que muitas das vezes os líderes esquecem, que todo líder, ele é alguém que precisa aprender a fazer outro líder. O líder precisa fazer discípulos. Mas hoje, muitas das vezes, uma dificuldade também é exatamente essa, que o líder, ele ou não sabe ou não se empenha em fazer discípulos. Por isso que a gente orienta, quando a gente conversa com a liderança, uma das coisas que a gente fala com a liderança foi a liderança observar os liderados. E dentro daqueles liderados, observar aquele que o líder entenda que pode trabalhar com ele, possa ser o seu auxiliar, possa ser alguém que vai ajudá-lo no exercício da liderança e, inclusive, no momento que for necessário, substituir esse líder na liderança que estiver exercendo. O senhor está com quantos anos de ministério? Bem, são 1997, 99 até hoje. Então,
São 27, caminhando para 21 anos de ministério pastoral. Para a gente poder fechar, nosso tempo é curtinho, né? Eu gostaria que o senhor colocasse para nós, relatasse para nós, são muitos, né, que nós temos, mas destaca para a gente e para quem está nos assistindo, diante de todas essas dificuldades que o senhor teve, desde o início até o dia de hoje, 2 sonhos que o senhor ainda deseja e pede a Deus que realize na sua vida, na vida da sua família, ou com relação à igreja, eu não sei. Aí os sonhos são do senhor. Um dos sonhos ou desejo é que Deus me dê forças suficientes para continuar no ministério, exercendo aquilo que Ele quer que eu exerça. É um sonho continuar no ministério até que Ele mesmo me tire do ministério. Um sonho é continuar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. E um outro sonho é ver realmente as pessoas de fato se convertendo, né? Não é um sonho, mas é um desejo do coração porque eu digo isso, de repente vai assim, mas a gente não vê várias igrejas cheias, a gente não vê pessoas chegando na igreja? Sim, a gente vê. Mas hoje, pastor Eduardo, e você que nos ouve, que nos assiste, hoje está havendo muita adesão a grupos religiosos. Hoje está havendo muita adesão a igrejas. Hoje, infelizmente, existem igrejas que, ao invés de promover conversão, promovem a adesão. Então, um sonho que eu tenho é de ver de fato conversão, porque havendo conversão, pastor Eduardo, até a situação do nosso país muda. Quando há conversão de fato na igreja, conversão genuína, porque cada frequentador de igreja de fato convertido, poxa, é um elemento de transformação na sociedade. Se ele não conseguir transformar toda a sociedade brasileira, pelo menos a sociedade à sua volta é transformada através desse crente de fato convertido e não alguém que aderiu a um grupo religioso, à igreja, a um sistema religioso qualquer. Então, não sei se foi o objetivo. Existem igrejas de convertidos e existem igrejas inchadas, né? A chamada pluralidade. Ela só vai inchando, ela vai crescendo, mas a verdadeira conversão, transformação, uma pessoa, o pastor Rui está querendo dizer, uma pessoa transformada no meio de 10, de 15, aí fora na sociedade, vai fazer a diferença. Com e quem certeza pode fazer a diferença somos nós. Pastor Rui, nosso tempo já está, né? Já estamos aí no final. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações para a gente terminar. Pastor Eduardo, minhas considerações finais. Que esse projeto cresça. Amém. Que seja um instrumento de Deus para edificar vidas e alcançar vidas para a salvação também. Amém. Minhas considerações finais não poderiam ser outras senão essa, ver o sucesso desse projeto. Amém. Eu quero agradecer essa participação importante, essa abertura importante, né? Desse bate-papo semanal com o meu pastor Rui dos Santos, pastor da Igreja Batista no Cacuia, Visconde de La Mare, 666, Cacuia, Ilha do Governador. Venha fazer uma visita aqui para nós. Bem, esperamos você. Ó, o pastor está te convidando, então as portas estarão sempre abertas, tá? E eu agradeço, em nome de Jesus, ao nosso pastor, ao meu pastor Rui dos Santos. Pelo privilégio, por essa oportunidade. Amém. E agradeço a sua participação, você que está nos assistindo,
você clica aí, envia essa mensagem aí para outras pessoas também, né? Pastor Eduardo, louvar e adorar. Que Deus te abençoe poderosamente, assim como tem abençoado a vida do pastor Rui durante todos esses anos, e a mim também tem sido abençoado, porque estou perto dele, estou na igreja e tenho a oportunidade de estar falando com você. Que Deus derrame bênçãos na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Graça e paz de Cristo Jesus em seu coração. Amém.